Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aí mais uma live e eu vou esperar aqui uns minutinhos para começar o pessoal a chegar, tá? Enquanto isso, eu vou me apresentando para vocês. Meu nome é Daniela Elias, sou psicóloga, gestalt terapeuta. Trabalho com crianças e adultos e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre relacionamento entre pais e filhos. Um tema muito bacana, muito interessante. Então, nós vamos ficar aqui hoje conversando sobre isso. Vou ver quem já chegou. Wesley Viana, boa noite, seja bem-vinda. Adriana, Bárbara, Nina, Wesley. Wesley eu já falei, né, Wesley? Que bacana. Gostou do tema? Ana Virgínia, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu tô com o computador aqui atrás, tá? Para ir acompanhando o recadinho de vocês. Então eu vou conversando com vocês aqui. Tô com o computador aqui ao lado para ir me ajudando, tá? Então, esse tema é um tema muito importante, particularmente para mim, porque eu trabalho com famílias, né? No atendimento de crianças, o atendimento da família é uma parte muito significativa do trabalho. Então, o relacionamento entre pais e filhos é um tema muito corriqueiro, muito comum, muito importante e muito significativo para a minha prática clínica. Então, eu tô achando um privilégio poder vir falar com vocês disso aqui hoje e poder contribuir um pouquinho. Vou falar para vocês um pouco da minha perspectiva sobre esse tema. Nós vamos falar hoje dos modelos de parentalidade, né? Existem vários jeitos diferentes dos pais de criarem uma criança. E hoje eu venho falar especificamente do modelo de parentalidade tradicional e do modelo de parentalidade consciente, que são dois modelos que se baseiam em princípios muito diferentes. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um desses modelos. E aí a gente vai conversando sobre eles, né? Então vou ver quem chegou mais um pouquinho para dar tempo de vocês chegarem e todo mundo poder acompanhar a discussão desse tema. Deixa eu ver quem mais chegou. Wesley. Diego, boa noite. Cássia, que bom que você tem 300 perguntas, pode mandar todas. O Rodolfo chegou, bem-vindo, Rodolfo. Adriana Lisboa, Débora, ótimo tema para os professores. Débora, é um tema muito importante, porque vocês lidam muito com a família, né? Então, que bom que você está aqui, eu espero poder contribuir no seu trabalho com as famílias também. Ana Clara, olá, seja bem-vinda. Sayonara, boa noite. Luana Gonçalves, boa noite. Jo, olá, seja bem-vinda, Jo. Cássia, oi para você também. Larissa, boa noite. Diego, obrigada pelo carinho. Obrigada a você, Diego. Patrícia, olá. Maria Olália, bem-vinda, meu bem. Que bom que você está aqui. A Cássia, Sara chegou também. Mirkellen, boa noite, querida, para você também. Juliana, boa noite. Lourdes, boa noite. Então, que bacana que vocês estão chegando aí. Thalita chegou também, boa noite para você. Suzana, boa noite. Que bacana, muita gente chegando. Uma coisa que eu tenho feito nas outras lives, que tem sido muito joia, é perguntar de onde vocês são. Tem sido uma experiência super bacana, porque tem gente do Brasil inteiro participando. Então, eu gosto muito de saber de onde vocês são. Se vocês puderem, mandem aí, tá? E eu vou conhecendo um pouquinho mais de cada um de vocês. Maridete chegou também. Boa noite, Flor. Um beijo para você. Seja muito bem-vinda. Já me mandaram. Thalita de BH. Legal, Minas Gerais. Mirkellen de Floripa. Boa noite.
Diego de São Paulo, Sorocaba, Jordana de Porto Alegre, Guilherme Lima. O tema: nós vamos falar, Guilherme, sobre relacionamentos entre pais e filhos, pensando no modelo tradicional e no modelo de parentalidade consciente, tá? Então eu tô esperando só um minutinho para mais pessoas irem chegando para eu poder fazer essa explicação mais detalhada e todo mundo acompanhar, ok? Então deixa eu ver quem mais chegou aqui. Simone, boa noite. Luana, boa noite. Ana Clara do Ceará, que bacana. Lourdes de Natal, Suzana Pernambuco, Simone do Rio Grande do Sul, Priscila, boa noite para você. Beth, boa noite de São Paulo. Cássia de Manaus, Amazonas, que máximo, seja muito bem-vinda. Carla do Rio Grande, que bacana. São Bernardo, Juliana de Itaporã, Guilherme de São Luís, que bacana. Simone de Santo Ângelo, Luciano Schneider, meu marido, que bom que você tá aí, meu bem, acompanhando. Um beijo para você. Madalena tem filho de 26 anos, que bacana, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho então da sua experiência como mãe, tá? Cássia do Maranhão, Débora de Vinhedo, São Paulo. Nossa, tem muita gente de São Paulo hoje, né? Que legal, sejam bem-vindos todos vocês. Então, ó, eu acho que agora já dá, tem muita gente já aí, eu acho que eu vou começar então a falar sobre os modelos de parentalidade. O modelo de parentalidade tradicional, que é descrito assim pela literatura, é um modelo com uma característica muito hierárquica. Né? O que isso quer dizer? Esse modelo que nós, da nossa geração, das gerações anteriores, conhece muito, onde há uma relação muito verticalizada entre pais e filhos. O pai e a mãe ocupam um lugar de muito poder e os filhos de submissão. Então, os pais são as pessoas que dão a orientação, que dão as regras de uma forma mais rígida. Né? Aos filhos cabe apenas a obediência, não questionamento. Que mais? É um modelo onde há muita rigidez e pouca flexibilidade. Então, esse modelo, de acordo com o qual muitos de nós, muitos de vocês que estão aí assistindo, foram criados e talvez hoje façam também com os próprios filhos. E essa live, eu quero deixar isso muito claro, não tenho propósito de maneira nenhuma de criticar esse modelo. O objetivo aqui não é esse. Muito pelo contrário, é apresentar como possibilidade um outro modelo, que é o modelo da parentalidade consciente. E uma das principais características do modelo da parentalidade consciente é que ela estabelece um tipo diferente de relacionamento entre pais e filhos. Então, ao invés da hierarquia, a parentalidade consciente, ela propõe uma relação de parceria entre pais e filhos. Então, ao invés de uma relação que é verticalizada, a relação ela é horizontal. Então, pai não é aquele que manda e o filho é o que obedece. Mas juntos, pai e filho criam uma relação onde há troca mútua, onde há flexibilidade, onde há maior possibilidade de diálogo, de um estabelecimento de regras que é pensado conjuntamente. É claro que nesse modelo, nós não vamos permitir que o filho estabeleça as regras, não é isso. Mas esse modelo, ele permite um espaço maior para que a criança possa também se manifestar e, a partir desse conjunto da relação entre pai e filho, todas as coisas vão fluir. Então, de novo, aqui nós não temos como objetivo hoje nessa discussão criticar, nem denegrir, nem dizer que um modelo é pior ou melhor que o outro, mas apenas apresentar modelos diferentes, como é que eles funcionam, quais são as consequências de um e de outro, para vocês aí refletirem, ver se faz sentido, como é que vocês têm feito e se de repente há outras possibilidades. Então, com essa fala, eu gostaria de iniciar a discussão, para vocês irem refletindo aí, vão me mandando perguntas, histórias, dúvidas, e a partir dessa troca, nós vamos, então, aprofundando devagarzinho nesse tema, ok? Então, vou voltar agora aqui para os comentários, vou ver se alguém já mandou alguma pergunta, se já tem alguma dúvida, e aí a gente vai começar a discussão.
Então, mais gente me contando de onde é. A Beth de Indaiatuba, São Paulo. A Cássia de Manaus, Amazonas. Bem-vinda. A Carla do Rio Grande do Sul. A outra Carla de São Bernardo do Campo, São Paulo. Juliana de Igaporã, Bahia. O Guilherme lá de São Luís, do Maranhão. Que bacana. Simone de Santo Ângelo. É psicóloga, que bacana, bem-vinda, Simone. Madalena, tem o filho, né, Madalena? Me manda aí sua história, vamos conversar um pouquinho sobre a sua experiência de maternidade, tá bom? Anne de Barra Velha, Santa Catarina, Cássia lá do Maranhão, Bianca de Guarulhos, que bacana, seja muito bem-vinda. Vera Lúcia do Paraná. Simone tem filhos de 10 e 3 anos. Que legal. A Rafa entrou. Bem-vinda, Rafa. A Madalena do interior de São Paulo. Cássia, começa, doutora? Começamos então. Cássia, vai mandando daí sua história, suas dúvidas, pra gente poder começar essa troca. Porque aqui a relação também é horizontal. Então, ao invés de falar de um monte de teorias, eu prefiro ir junto com vocês construindo essa troca. Então, eu vou trazendo um pouco dessa perspectiva para cá, vocês vão me mandando histórias daí, e aí juntos a gente vai poder entender um pouquinho melhor desse tema de hoje, tá bom? Então, Silvana, boa noite, de São Paulo, seja muito bem-vinda. Karina, eu não sou da sistêmica, eu sou da Gestalt terapia, tá? Essa é a minha abordagem. Mas eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva, um pouco da perspectiva da sistêmica, trabalhando com famílias, né? Eu entendo que essa abordagem, ela nos dá muitos recursos para entender o funcionamento familiar e, dentro disso, claro, o relacionamento, né? E como ela se estabelece entre pais e filhos. Aparecida é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Thalita. Eu tenho um bebê de 1 ano e 1 mês. Ele já entende alguns comandos, mas quase sempre que eu digo não, ele começa a rir. Oh, meu Deus! Ele é muito pequenininho ainda, né, Thalita? 1 ano e meio, é provável que ele ainda não consiga processar com muita clareza esses comandos. Então, se você tiver mais alguma dúvida, me mande aí pra gente poder ir conversando. Elisete, minha abordagem é a Gestalt terapia, ok? Ana Lúcia entrou, seja muito bem-vinda, tia Lúcia. Ela foi minha cuidadora por muitos anos. É um prazer ter ela aqui hoje conversando comigo sobre esse tema tão importante. Thaís Vieira, boa noite. Suzana, meu filho tem 3 anos e está na fase de afrontar. Como é que está sendo isso? Suzana, se você puder entrar mais em detalhes para a gente ir conversando, de repente eu ver, né, se eu consigo compreender o que está acontecendo e te dar algumas instruções, acho que seria bem legal. Que bacana, ó, tia Lúcia aqui, coruja, minha menina linda, você que é linda demais, nossa, cuidou de mim a minha infância toda, gente, vocês acreditam? Tá aqui hoje participando comigo, que delícia. Então, deixa eu ver quem mais tá aqui. Thaís, bem-vinda, minha linda. Beijo enorme pra você. Levita, boa noite. Sou de Rondonópolis, seja muito bem-vinda. Jocely, sou estudante de psicologia, amo a Gestalt terapia. Que bom, seja muito bem-vinda. Patrícia Rocha, quando uma criança faz uma malcriação, devemos chamar a atenção na frente de outras pessoas? Isso é uma pergunta muito legal, Patrícia. Então, vamos pensar. Se a gente pensar a partir do modelo de parentalidade tradicional, que estabelece essa relação de hierarquia, é muito comum que isso aconteça, né? O pai entende que ele precisa corrigir e naquele momento, naquele lugar, se ele achar que é adequado, ele vai fazer isso.
Quando a gente pensa no modelo de parentalidade consciente, a gente vai tentar ser empático com a criança. O que que é isso? Eu vou tentar me imaginar no lugar dela. Então, imagina se fosse você, Patrícia, sendo corrigida na frente de outras pessoas que são seus amigos ou que são importantes para você. Como é que você se sentiria se você estivesse no lugar do seu filho? Eu estou aqui imaginando, provavelmente a gente ia se sentir constrangido, envergonhado, tímido. Então, talvez seja importante pensar como você poderia fazer essa correção. Ela é necessária, sem dúvida, né? Quando uma criança tem um comportamento inadequado, a correção é sempre necessária. Agora, o modo de fazer isso a gente pode pensar. Lá no modelo de hierarquia, de repente até caberia fazer isso. Mas quando a gente tenta pensar em uma relação onde tem uma maior consciência afetiva, você acha que é o melhor caminho, de repente, corrigir ele na frente de outras pessoas? Se fosse com você, como é que você se sentiria? Entendem? Esse é o tipo de raciocínio que a parentalidade consciente pede para a família, né? É tentar ser parceiro do seu filho, se imaginar no lugar dele, como é que você acha que seria melhor para ele se fosse você no lugar dele. Então, ter essa característica de empatia é um dos grandes princípios da parentalidade consciente. Então, embora a gente, claro, entenda e seja super necessário, e o modelo de parentalidade consciente ele pede a correção da criança, a gente pode, às vezes, promover essa correção de uma forma que seja melhor, que seja menos sofrida para a criança. Então, eu sugiro, né, para você pensar nisso. Se fosse com você, você preferiria que fosse na frente de alguém ou que fosse, de repente, em um momento onde você está sozinha com seu filho, né, ou se fosse você com a sua mãe, onde vocês teriam condição de ter uma conversa com mais intimidade, com menos exposição, com mais carinho. Então, vai pensando aí, ó, isso tudo que eu falei tem a ver com a postura da parentalidade consciente. Então, ter esse cuidado, essa percepção, é isso que o modelo de parentalidade consciente solicita para a família, tá? Então, deixa eu ver quem mais mandou recadinho aqui. Paulo Dantas, boa noite, seja bem-vindo. Guilherme, eu e meu pai temos uma relação bem precária. Às vezes acho que não o amo e minha mãe quer que eu beije o chão que ele pisa, mas eu sempre fiz o que eu achava certo, mas sempre mantendo respeito a ela. Olha, Guilherme, que legal. Obrigada por compartilhar isso, né? Sobre a sua relação com seus pais. E aí eu fico pensando, né? Eu entendo que, de repente, talvez seja difícil para sua mãe ver isso, né? Que existe uma dificuldade de relacionamento seu com ele. E eu acho super válido o desejo dela de que fosse melhor. Isso é muito autêntico, né? Eu acho que é muito natural uma mãe esperar que o filho se dê bem com o pai, que o pai se dê bem com o filho. Agora, de repente, forçar você ou forçar uma criança a fazer uma coisa que não está coerente com ela é muito emocionalmente desgastante e às vezes machuca muito o outro, né? Então, isso é uma das outras coisas que acontece muito no modelo tradicional ou hierárquico de parentalidade, né? Se eu acredito que meu filho, para ser educado, precisa beijar e abraçar todo mundo, inclusive pessoas que ele não conhece, e eu exijo isso dele, às vezes eu estou desrespeitando tanto meu filho porque ele não tem vontade de fazer isso, e se ele faz em sofrimento, né? Então, no modelo de parentalidade consciente, a gente vai tentar pensar exatamente em como é que está a condição emocional da criança. E aí eu acho tão bacana que você tenha sido coerente com você, porque isso é saúde emocional, né? Quando a gente se força a fazer diferente, ou quando alguém nos força a fazer algo que não é coerente com a gente fica em estado de sofrimento. Isso é muito prejudicial, é muito ruim. Então, eu fico muito feliz que você tenha dado conta de ser coerente. Eu espero que sua mãe tenha dado conta de te entender, né? Porque o modelo de consciência parental, eles nos solicita isso, que a gente tente entender, que a gente tente ser empático e respeitar a criança ou respeitar o nosso filho e permitir que ele seja coerente com ele, que ele faça o que não o desrespeite, o que não o atropele,
que a gente dê conta de respeitar os limites, né? Então, eu espero que sua família, sua mãe tenha dado conta de acolher a sua demanda. Não sei se foi assim que aconteceu, se você quiser me contar, mas que bom que você deu conta de ser coerente com você. Elisângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Suzana também, né? Obrigada, que bom, espero que eu tenha te ajudado, né? Me avise aí, se com esse pensamento, né? Com essa proposta, de alguma forma eu pude contribuir um pouquinho. Diego, não tenho filhos, mas sou o cuidador de um amigo meu que sofre de esquizofrenia. Hoje estabilizada, mas com alguns sintomas residuais em momentos de muita ansiedade. Nossa, que bacana, hein, Diego? A questão da parentalidade consciente se dá também nas relações entre os adultos, claro. Qualquer relação, na verdade, né? A questão da consciência afetiva, ela é muito importante em qualquer relação que a gente estabelece. Outro dia, esse meu amigo me chamou de pai. Mesmo tendo a mesma idade, sinto que ele me vê como uma referência pelos cuidados. Isso é muito possível, Diego, porque você de repente está exercendo esse papel, né, da figura masculina, de cuidado, protetora. Então, que bacana, que lindo que você tem esse papel de cuidador na vida dele, né? E que você tá sendo, de repente, essa referência tão importante. Soraya, olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Na terça, qual o tema? Na terça, nós estamos falando hoje sobre parentalidade em dois modelos diferentes. Um modelo de parentalidade tradicional e um modelo de parentalidade consciente. Então, nós já discutimos um pouquinho sobre isso até agora, mas nós vamos continuar aprofundando esse tema, tá? Se você tiver alguma dúvida a partir do que você está ouvindo, vai me mandando aí que eu vou tentar te responder, ok? Diego, sou psicólogo. Ah, que bacana, Diego. E atuo com a fenomenologia, que ótimo. Eu também atuo com a fenomenologia, que é um dos fundamentos para a abordagem gestáltica, né? Então, Patrícia, boa noite. Eu tenho uma de 4 e ela é impulsiva. Sinceramente, perco a paciência, muito rebelde. Olha, Patrícia, realmente, lidar com uma criança impulsiva é difícil. É muito difícil, às vezes é muito desgastante. Então, eu entendo muito quando você me diz que perde a paciência, né? Acontece muito isso mesmo. Talvez seja importante a gente olhar o que está acontecendo que está deixando sua filha assim. Ela sempre foi impulsiva, desde muito pequenininha, que ela ainda é pequena, né? Tem 4 só. Mas ela sempre foi assim. Isso mudou recentemente. O que dispara nela, de repente, essa impulsividade? Porque aí a gente precisa pensar por 2 lados, né? Eu compreendo. Pelo lado da criança, talvez ela tá precisando de um apoio psicológico, né? O que pode estar acontecendo que tá tão difícil para ela? Que ela tá agindo de forma tão impulsiva, que ela tá tão rebelde. Por outro lado, talvez a gente precise olhar também como é que tá sendo para você lidar com isso, né? Lidar com uma criança que é desse jeito. Será que você tem conseguido perceber o que deixa ela assim, o que a acalma? Não sei. Se você quiser me dar mais detalhes para eu poder ver se eu consigo te ajudar, manda aí, tá bom? Cássia, meu pai não é presente, doutora, daí não consigo ter tanta aproximação com ele. Vi muitas vezes ele machucando minha mãe e isso me marcou muito. Nossa, imagino, né, Cássio? Oh, meu Deus. Fico muito triste, hoje eles estão separados. Eu e minha irmã não temos mais tantos vínculos com ele e isso dói. Eu tenho certeza que dói, né, Cássia? Os vínculos familiares, por mais difíceis que eles sejam, eles são únicos, né? Não tem, a gente pode de repente cortar vínculos com amigos, com colegas de trabalho, com namorados, maridos, mas família, pai, mãe, irmãos, a gente não pode optar, né? Eles são o que são e não tem como rompimentos ou relações difíceis não serem impactantes, né? Quando elas são da dimensão familiar. Então eu tenho certeza que dói muito. Eu espero muito que de repente
né, em algum momento, talvez com alguma ajuda, vocês consigam recuperar e resgatar esse vínculo. Se você quiser me contar um pouco mais para ver se a gente entende um pouquinho dessa história, eu estou à disposição. Ou se de repente você quiser falar em particular comigo, tá? Estou à disposição também. Fica aí no final e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Elaine, olá, hoje estou horrível, uma pessoa inútil. Mãe de 2 crianças especiais, não tenho vida própria, vivo para eles, estou cansada da vida. Nossa, Elaine, que situação difícil, hein? Ter filhos especiais demanda muita energia mesmo, então quando você fala de estar cansada da vida, eu imagino que é isso, né? Você deve estar muito desgastada, tendo que cuidar dessas 2 crianças. Então, nossa senhora, que situação, né? Oh, meu Deus, se eu puder te ajudar, né? Igual eu falei pra Cássia, fica aí no final, a gente conversa mais um pouquinho. Se você quiser, de repente, dar mais detalhes do que tá acontecendo, a gente pode ver aqui, né, juntos, se eu consigo te ajudar um pouquinho também, de repente te dar alguma orientação. O que eu puder contribuir, tá? Conta aqui comigo. Francilene, boa noite, seja bem-vinda. Ellison, que bom que você tá aí, seja bem-vindo. Camila também entrou, seja bem-vinda. Boa noite, Ellison, que bom que você tá aí. Franceilma entrou. Olha, outra cuidadora minha, cuida de mim hoje, né? Cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da casa da minha mãe. Um beijo, amo você. Cláudia Vieira entrou. Eliana também, seja bem-vinda, Eliana. A Cintia entrou, boa noite. Elisete, professora de ciclo 1, e as crianças estão trazendo para a sala de aula um comportamento inadequado de muita indisciplina, briga entre eles e rebeldia e com dificuldade em respeitar normas e regras. Como lidar com isso em sala de aula? Elisete, de fato, eu tenho visto muito isso no consultório, né? E tem chegado muito essas notícias das escolas para mim também. Como é que nós vamos lidar com isso? Bom, eu acho que nós precisamos pensar de uma forma sistêmica, né? Igual a gente estava falando ali agora há pouco sobre essa perspectiva. Eu entendo que na sala de aula existem algumas possibilidades para o professor trabalhar com isso. Como, por exemplo, você pode fazer isso. O que eu tenho normalmente orientado para as professoras com as quais eu trabalho, com as quais das crianças, né, que eu atendo, fazer um trabalho de conscientização afetiva, né? Eu não sei se você assistiu alguma das minhas 2 lives anteriores, eu tenho falado muito de educação afetiva. E eu entendo que esse é um modelo de ajudar a ensinar a criança a lidar com as situações emocionais. Então, esse modelo, ele implica em 3 passos. O primeiro passo é ajudar a criança a reconhecer e a nomear o que está acontecendo com ela. Então, se naquele momento ela está sendo rebelde, se ela está sendo desobediente, se ela está tendo um ataque de raiva, se ela está brava com o coleguinha, nós precisamos ajudar ela a perceber o que está acontecendo, a nomear essa emoção que ela está vivendo e analisar como é que ela está expressando esse comportamento nesse momento. Então, ela está desafiando o professor, ela está batendo no colega, ela está não fazendo a tarefa. Então, nós vamos dizer para ela se esse comportamento está sendo adequado ou não está. Se não estiver, nós vamos fazer o terceiro passo, que é o manejo. Nós vamos ensinar para ela uma forma mais adequada dela lidar com essa situação emocional. Se ela está, então, com raiva do colega, nós vamos fazer esses 3 passos, né? Primeira coisa, ajudar ela a identificar. Então, nós vamos perguntar o que está acontecendo. Ela vai dizer que está com raiva do coleguinha. Então, a gente vai dizer para ela que ela bater no colega não é um jeito bacana dela expressar a raiva. Qual que é um jeito melhor? Aí nós vamos ensinar. Ela pode dizer para o colega que ela está com raiva. Ela pode pedir ajuda para a professora. Ela pode rasgar um pedaço de papel várias vezes para poder liberar a raiva. Então, ela tem outros jeitos de demonstrar raiva sem ser batendo no coleguinha, né? Então, eu entendo que usar desse recurso da educação afetiva é um jeito muito bacana que os professores podem contribuir com essa criança.
Agora, por outro lado, nós precisamos pensar na família, né? A criança que chega desse jeito, ela não chega assim por acaso. Ela chega desse jeito porque, de repente, em casa, ela não está tendo esse ensinamento. E aí nós precisamos, de repente, orientar esses pais. Né? Fazer um encaminhamento, de repente, para um processo terapêutico, ensinar para eles uma metodologia, né, para trabalhar com essas crianças, aproximar eles da gente. Eu acho que como profissionais da área da saúde, da área da educação, nós temos também essa função, né, de alertar as famílias, de ampliar a consciência das famílias. Então, eu acho que talvez essa seja a sugestão que eu posso te fazer, Elisete. Eu não sei se te ajuda. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa metodologia que eu te contei, que é da educação afetiva, é uma metodologia que eu venho divulgando, né? Você pode olhar aí nas lives anteriores. Eu tenho também um blog que se chama TDC, Terapia do Contato. Essa metodologia está lá. Lá tem vários textos que eu publiquei, que eu escrevi sobre temas do desenvolvimento infantil, da psicologia infantil, da família. Então lá tem vários outros recursos que de repente possam te ajudar também. Ok? Se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma solicitação, me mande aí que eu vou tentar contribuir com você, tá bom? Cláudia Vieira, boa noite, Dani. Boa noite para você, Cláudia. Tá fome. Não tenho mais vontade de acordar pela manhã, nem vontade de trabalhar. Não consigo controlar a irritabilidade que sinto às vezes. Tenho desânimo, medo e ansiedade. Olha, tá, Fami, pelo que você tá me descrevendo aí, eu percebo que, né, as coisas não estão muito bem para você. A orientação que eu posso te fazer nesse momento é de você procurar a ajuda de um psicólogo, para de repente você entender o que é que está acontecendo, que está te deixando assim, tão desanimada, né, tão sem vontade de viver. Eu não sei se você é de Goiânia, se você for, entre em contato comigo, tá? E mesmo se você não for, se quiser me falar de onde você é, eu posso tentar te fazer, né, a indicação de algum outro profissional que possa te acompanhar, ok? Eliana, boa noite. Sheila, boa noite. Suzana, meus pais são separados desde que eu tinha 3 anos. Sua ausência me afeta muito. Agora adulta e mãe de filhos. Suzana, não tem dúvida, né? Um pai, uma mãe, uma figura de referência, quando ela falta, isso é muito impactante para a pessoa. Como é que está sendo a sua experiência de ser mãe agora, tendo passado por isso? Se você quiser me contar, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Rosa, eu tenho um neto de 3 anos, cheio de querer, eu cuido dele e por isso a culpa cai na vovó, né? Ô, Rosa, eu entendo que muitas vezes a avó acaba sendo acusada, né, de estragar a criança. Mas de repente a gente precisa olhar para ele, né? Como é que será que é isso? O que está acontecendo que ele está tão cheio de querer? O que está acontecendo que, né, a situação tá desse jeito? Não sei se a culpa é só da avó, não. Como é que tá esse pai? Como é que tá essa mãe? Como é que tá toda essa estrutura familiar com essa criança? Se você quiser me contar pra gente olhar, manda aí, tá bom? Flaviana, boa noite, seja bem-vinda. Sheila, eu tenho um bebê de 4 meses e meu filho de 5 anos está tendo muito ciúme. Ele diz que não dou atenção para ele e toda vez que eu chamo ele para ficar junto comigo, ele diz que não, com um pouco de raiva. Ele já faz acompanhamento com psicóloga, mas não está adiantando. O que posso fazer? Sheila, quando um bebê novo chega na casa onde já tem uma criança, é muito natural que a forma como a atenção para esse filho mais velho acontecia antes vai mudar. Não tem jeito, né? Porque a casa vai sofrer uma reorganização, uma reestruturação com a chegada desse novo bebê. Então, é muito comum que a criança mais velha fique com ciúme, que ele tenha dificuldade de aceitar. E o que nós precisamos fazer? Pensando no modelo de parentalidade consciente, ixi, quase não saiu. Nós precisamos ajudar esse filho mais velho seu a criar um vínculo afetivo com o irmão mais novo. Porque nesse momento, de repente, ele está vendo essa criança com um olhar de muita competição.
E que nós precisamos ajudar ele a desenvolver é um olhar afetivo. Esse irmão é uma pessoa que está vindo para trazer mais amor, mais proximidade, mais felicidade para essa casa. Se ele entender isso, se essa família ajudar ele a compreender que a chegada desse irmão vai fazer o amor aumentar, a atenção aumentar e não diminuir, então ele vai ficar muito mais tranquilo para receber esse irmão. Então, talvez essa ideia, esse conceito que você precisa ir trabalhando com ele. É importante que a gente não também o critique por estar agora de repente com ciúme, né? Eu acho muito importante respeitar a experiência que ele está tendo agora. Só que nós podemos agregar essa experiência, trazendo para ele essa outra possibilidade, né? Que essa criança que chegou vem para aumentar a família, aumentar o amor, aumentar a atenção, aumentar o vínculo, aumentar a proximidade, que vocês vão poder se amar cada vez mais, né? Então, a partir do momento que ele puder ir processando essa nova perspectiva, é muito possível que ele vai, então, ter condição de desenvolver um outro tipo de relacionamento com esse irmão mais novo. Ok? Espero que eu possa ter te ajudado. Qualquer coisa, manda mais notícia daí. Então, Jaiane, sou psicóloga, que bom! E tem um caso que me chama bastante atenção. Uma mãe que não tem domínio sobre o filho, a mesma age com orientações e o filho, mesmo assim, não obedece. Ela já perdeu a paciência. Jaiane, deixa eu entender. Quando você fala que ela não tem domínio sobre o filho, o que é que você está me dizendo? Que ela não consegue estabelecer regras, que ela não consegue exercer uma postura de autoridade com esse filho? Qual que é a dificuldade que essa mãe está tendo? Porque se a gente pensa no modelo tradicional, não sei se é daí que você está falando, né? A partir desse modelo de não ter domínio. Porque o modelo tradicional, ele impõe, né, esse tipo de perspectiva. A mãe domina o filho mesmo. O modelo de parentalidade consciente, ele propõe um modelo relacional de parceria. Então, não é um que vai mandar ou dominar o outro, mas uma relação que vai se constituir com respeito, com diálogo, com autenticidade, em que, né, as duas pessoas, não que a mãe não vai ter autoridade, não é isso, mas que o modo de exercer essa autoridade vai ser com muito respeito, muito cuidado, com muita empatia pela criança. Então, acho que eu preciso que você me explique um pouquinho mais desse caso, para ver se eu consigo te ajudar um pouco, né? Ela tá com raiva? Ela que tá com raiva é a criança? Enfim, ele não obedece, né? Ah, tá. E a mãe perdeu a paciência. Bom, aí é outra questão, né? Quando o adulto perde a paciência no relacionamento com a criança, como é que nós vamos fazer? Porque a gente vai, de repente, esperar que a criança vai dar conta de resolver essa relação que está complicada, né? A criança não tem recurso emocional para isso. Então, buscar um relacionamento com mais saúde emocional demanda energia do adulto. Porque a criança não tem isso para oferecer, ela não tem esses recursos emocionais. Quem tem condição de promover um relacionamento melhor é o adulto. Então, nós vamos talvez ter que dar um pouco de suporte para essa mãe, para ela lidar com essa falta de paciência e tentar promover um relacionamento um pouco melhor com esse filho, né? Se você quiser me dar mais detalhes um pouco para eu poder te orientar, manda aí, tá bom? Thaís. Já faz 28 anos que eu perdi minha mãe. Desde então, eu moro com meu pai. Antes, éramos felizes todos juntos, mas hoje, não mais. É tudo forçado, quanto da minha mãe, parte dele também, pois sempre acho que o problema sou eu. Não sei se ele fala brincando, mas ele fala que eu não morro logo. Eu fico pensando muito nisso, pois já tentei suicídio uma vez e foi em vão. E estou aqui e sei que sou depressiva, mas venho brigando todos os dias contra esses pensamentos horríveis. Ô, Thaís, nossa, que situação difícil, hein? Olha, primeira coisa, se você se percebe assim depressiva, é importante que você procure ajuda. Eu não sei se você tá tendo algum auxílio, então procurar um psicoterapeuta,
é muito importante para te ajudar a lidar com esses pensamentos, porque às vezes sozinha a gente não dá conta, né? Então o profissional tá aí para isso, para te ajudar, para te dar esse suporte e para olhar para essa relação, o que está acontecendo, né? Que tá tão ruim entre vocês, que tá forçado, né? Como eu estava dizendo lá mais cedo, mas no início do vídeo, é muito ruim quando a gente é forçado a fazer alguma coisa que não é coerente com a gente. Por isso que o modelo de parentalidade consciente foca tanto na autenticidade da relação, respeitar a autenticidade do pai, respeitar a autenticidade do filho e construir uma relação que é baseada em respeito, em coerência, em afetividade. Eu acredito que é uma relação, somente uma relação com esses princípios permitem que a gente viva uma vida com mais saúde emocional. Viver sendo forçado a fazer coisas que não são coerentes com a gente nos promove adoecimento. Então, se você está se vendo nessa situação, minha linda, procure alguém para te ajudar, tá? Se você for de Goiânia, eu estou aqui, estou disponível. Se você precisar de uma indicação de outro profissional, também estou disponível para fazer isso, ok? Sayonara. Tenho sérios problemas depressivos e pais muito reservados por conta do sofrimento que eles tiveram com seus pais no passado. Nossa, Sayonara. Quando estou em momentos de sofrimento, percebo que eles têm dificuldade em expressar os sentimentos por mim. E às vezes apenas um abraço poderia amenizar meu sofrimento naquele momento, mas percebo que eles tentam e ficam muito enrolados com essa situação. Sayonara, sabe o que eu achei muito legal? Você perceber a dificuldade que eles tiveram na própria vida deles com os pais. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, esse modelo tradicional ele se repete já há muitas gerações, né, na história do nosso planeta. O movimento de parentalidade consciente é um movimento recente que agora tem se divulgado mais, que agora tem sido mais visto, mais conhecido. Então, é muito legal que você percebe que isso tem a ver com a história deles. Eles, de repente, estão reproduzindo com você o que eles viveram. Talvez eles não tenham esses recursos que nós estamos falando e apresentando aqui hoje para poder te ajudar, né? Então, que bacana que você pode compreender isso. E aí, o que a gente pode fazer é permitir, de repente, que você consiga, na sua vida, primeiro, cuidar de você, e promover para a sua família, para os seus filhos, para os seus outros relacionamentos, um modelo diferente, né? Então, o que eu posso te propor é você procurar ajuda para cuidar de você, para você romper esse ciclo vicioso, né? Se na sua família esse modelo se repete, então, com você existe a possibilidade de ser diferente daqui para frente. Então, procure ajuda, conte comigo, tô aqui. Que bacana que você pôde compartilhar essa história com a gente, tá? Um beijo no seu coração. Eunice entrou, minha mãe, gente, ó. Muito bem-vinda, mamãe. Que bom que você tá aí. Elias, palminhas a vocês, profissionais, meu carinho, minha oração, amo vocês, muito obrigada, eu recebo com muito carinho sua oração, seu carinho, né, que bom que você gosta, estamos aqui para ajudar, que bom que você tá aí também. Rosane, boa noite, seja bem-vinda. Adelma, ixi, cadê? Passei aqui, pera, deixa eu voltar. Adelma, boa noite, Daniela. O que fazer com uma criança que mente e mente sério? Ah, Adelma, isso é muito legal o que você tá falando, porque primeiro a gente precisa entender o que tá fazendo essa criança mentir. Sabe, muitas vezes a criança mente porque ela tem muito medo da punição que ela vai receber. Então ela fica tão apavorada de levar um castigo, de apanhar, de ganhar uma bronca muito grande, que ela mente para se proteger. Então, é muito comum as crianças mentirem por essa razão, por ter medo demais do que os pais vão fazer. Lá no modelo de relacionamento tradicional, de parentalidade tradicional, isso é muito comum, porque os pais costumam ficar tão bravos, às vezes, se a criança quebra um vaso, né, ou um copo, e aí a criança fica tão aterrorizada, tão apavorada com o sofrimento que ela vai ter se esse pai descobrir que ela fez isso, que aí ela usa o recurso da mentira.
né? Se a gente pensa no modelo de parentalidade consciente, quando eu tenho uma relação de muito respeito, de muito cuidado, de muito carinho com essa criança, eu construo com ela um relacionamento onde o erro, né, onde o comportamento inadequado, ele é reconhecido, mas ele não é tratado com violência, ele não é tratado de uma forma que vá machucar a criança. Então, quando eu construo com o meu filho uma relação de confiança, eu dou espaço para ele poder me contar o que ele fez de errado, sem ter medo de sofrer uma consequência injusta, grande demais para o erro que ele cometeu, né? Porque eu vejo isso acontecendo muito. Então, o filho, por exemplo, não fez a tarefa de casa ou tirou uma nota muito baixa na escola e leva uma bronca enorme. E aí a criança vai desenvolvendo um medo tão grande de contar para os pais o que ela fez, que aí ela começa a mentir, a mentir, a mentir, a mentir. Então, eu acho que seja importante, de repente, você ver isso. Como é que está aí no seu relacionamento com a sua criança a aceitação dos erros dele, né? E aí você me conta, vê se é por aí, ou de repente se essa criança tem uma relação adoecida com a mentira. É uma outra possibilidade. Que aí precisa de intervenção psicológica, tá? Se é uma criança que mente compulsoriamente, aí é importante olhar o que está acontecendo que ela está fazendo isso. Aí é um outro tipo de problema que precisa de um tratamento muito significativo com a criança. Então, vê qual desses dois casos que é, me dá uma notícia e a gente continua conversando, tá bom? Ó, minha mãe coruja, que orgulho, mamãe te amo também, mamãe. Um beijo pra você. Carla, sou psicóloga, que bacana, na psicanálise, que bom que você está aqui conversando comigo, fico muito feliz de te receber. Gostaria de saber qual a forma da Gestalt na questão do tema. Então, Carla, na verdade, o tema que eu estou apresentando hoje é sobre parentalidade tradicional e parentalidade consciente. Não é uma perspectiva da abordagem gestáltica. Né? A abordagem gestáltica eu uso como uma das ferramentas nesse trabalho. Por quê? Porque a abordagem gestáltica ela dá subsídios que são muito coerentes com a perspectiva do relacionamento com consciência com parentalidade consciente. Por quê? Nós nos baseamos, por exemplo, no humanismo, que vai resgatar aí, olhar sempre para o que é positivo, para o que tem de belo, para o que tem de mais saudável. A parentalidade consciente faz isso. Nós vamos sempre tentar olhar com muito cuidado e tentar ver o que tem de bom, né? O que meu filho está querendo me ensinar, o que está acontecendo com ele que eu posso ajudar e colaborar no desenvolvimento dele. Então, nós vamos na abordagem gestáltica, por exemplo, nós nos fundamentamos na fenomenologia. Então, eu não vou analisar o que meu filho está fazendo. Eu vou, junto com ele, tentar fazer uma leitura dessa situação e ele vai me ajudar a nomear, ele vai me ajudar a entender o sentido do que está acontecendo com ele. Então, os princípios da abordagem gestáltica, eles são coerentes com essa perspectiva. Mas o tema que eu estou trazendo, que é a parentalidade consciente, não está dentro da abordagem gestáltica, embora ela fundamente toda essa percepção que a parentalidade consciente promove. Fez sentido para você essa explicação? Você tem mais alguma dúvida? Se você quiser que eu esclareça mais, como essa live ela não tem o propósito muito de aprofundar na teoria da abordagem, eu estou receosa de entrar muito nisso. Mas se você quiser mais explicações, é só me mandar aí que aí eu vou esclarecendo à medida do possível, tá bom? Fique à vontade para me mandar suas dúvidas. Guilherme, obrigada pelas suas palavras. Ai, que bom! Me tirou um peso das costas, que ótimo! Nossa, eu fico muito feliz. Me sinto culpada às vezes por fazer o que achava certo. Nossa, eu entendo isso, porque tem uma pressão tão grande, né? O que acontece no modelo hierárquico. A gente se sente obrigado a fazer o que o pai, o que a família, né? O que essa postura, o que essa posição de autoridade nos pede. E você pode ser coerente, né? Você se permitiu ser coerente, e isso é muito importante, isso é uma saúde emocional enorme. Então, ele sempre foi ausente e só promovia o financeiro. Ele tinha meios de vir me ver, mas preferia não vir. Minha mãe é religiosa e eu sou gay. Tenho 17 anos. Ela acha que é uma fase, mas não é.
Eu fiz psicoterapia depois que terminei um relacionamento amoroso que durou 1 ano. Segundo a minha psicóloga, o meu parceiro, por ser mais velho, assumiu o papel de um pai. E quando ele terminou, foi com uma rejeição de tal. Nossa, que difícil, hein, Guilherme? Minha mãe diz que é frescura e toda ajuda eu procurei sozinho, meu pai nem sabe. É complicado. Nossa, Guilherme, olha, de novo eu vou te agradecer por estar compartilhando, né, questões tão importantes da sua vida, tão íntimas. Então, nossa, eu fico muito agradecida por você, né, ter essa coragem de compartilhar isso aqui. Então, de novo, eu fico encantada com você ter conseguido ter essa saúde emocional, né? De ser coerente, de procurar essa ajuda, procurar uma terapeuta. Como você foi saudável em fazer isso? Que pena que, de repente, sua mãe não está dando conta de te entender e de te acolher, né? É realmente uma pena isso. Mas acontece, né? Então, talvez o que a gente possa fazer, né? O que eu posso te sugerir é você tentar olhar para sua mãe e ver que ela é assim, né? E aí, de repente, você procurar os seus recursos emocionais para dar conta de lidar com a mãe que você tem e com o pai que você tem, porque são eles que você tem, né? E aí tentar resgatar o que for possível de um relacionamento saudável com eles. Então, muito obrigada por compartilhar a sua história, tá bom? Sônia, boa noite. Adelma de Recife, boa noite. Edilberto, bem-vindo, que bom que você veio. Beijo para você. Elisete, amei sua orientação, muito obrigada, que bom, fico muito feliz de poder ajudar. Luciene, parabéns, suas informações agregam nosso conhecimento. Psicóloga também, que bom, nossa, eu fico muito, muito feliz de poder ajudar, viu, Luciene? Edilberto, estamos em viagem assistindo você, é verdade, né? Vocês estão aí viajando para ver a Maiara e estão me acompanhando, que privilégio. Um beijo para vocês dois. Isa Queiroz, boa noite. Rosane, sou psi também, muito bom acompanhar você, que bom, obrigada. Alba entrou, oh minha linda, beijo para você, que bom que você veio me assistir. Patrícia, meu pai saiu de casa em novembro e nunca mais procurou nem a mim nem o meu irmão, que somos filhos. Temos muita mágoa dele. Como lidar com isso? Nossa, Patrícia, que situação dolorosa, né? Um abandono, né? Por parte desse pai. Olha, como que você pode lidar com isso? Eu posso te fazer 2 sugestões, né? A primeira e a mais importante, eu acho que é você procurar ajuda para cuidar, né, dessa ferida, dessa mágoa, desse abandono, né, pelo seu pai. Acho que isso é fundamental para poder resgatar a sua saúde emocional. Agora, uma coisa que eu acho que pode, de repente, não sei, ajudar, é você tentar olhar o que foi que aconteceu com esse pai, que ele fez isso, né? O que aconteceu na vida dele, o que está acontecendo com ele, que ele foi embora desse jeito e nunca mais procurou vocês. Eu não sei como é que era um relacionamento de vocês antes desse evento, mas o que será que aconteceu que fez ele fazer isso, né? Eu não sei, talvez entender um pouquinho do que aconteceu com ele ajude se acalmar um pouco o seu coração, né? Mas a sugestão que eu te faço é você ir cuidar do seu coração primeiro, né? Uma das coisas muito lindas que a parentalidade consciente promove é a gente entender que para criar uma criança ou para criar uma pessoa, adulto, velho, criança, adolescente, bebê, se a gente quer promover saúde emocional para outro ser humano, a primeira coisa a se fazer é construir a nossa própria saúde emocional. Não tem como eu educar uma criança para ser uma pessoa calma, para ser uma pessoa consciente, para ser uma pessoa harmoniosa, para ser uma pessoa tranquila, se eu mesmo não sou nada disso. Se eu sou ansiosa, se eu sou agitada, se eu sou nervosa, se eu sou brava, como é que eu posso esperar que meu filho seja uma pessoa tranquila, né? Então, o primeiro passo para a gente promover saúde para o outro é a gente resgatar a nossa própria saúde emocional. Né? Então, eu acho isso um ensinamento lindo para todos vocês que estão aí assistindo. Pensem nisso. Olha só, como é que eu posso promover saúde para o outro se eu mesmo não promovi para mim? Então,
Patrícia, o que eu posso te recomendar é isso. O primeiro passo é você buscar o resgate da sua saúde emocional. E aí talvez isso vai te dar condição para você olhar para esse pai e talvez entender um pouquinho do que está acontecendo com ele, tá? Sheila, muito obrigada pela atenção. De nada, Sheila. Diego, parabéns pela discussão. Obrigada, Diego. Nalu, boa noite, seja bem-vindo. Rosa, meu neto não me... faltou alguma coisa, mas o pai e a mãe dele, que fica o dia inteiro sem eles, ele obedece. Então, acho que ele não te obedece, né, Rosa? E na escola ele obedece também a tia, mas comigo, não. Eu tento, não sei o que fazer, não tenho autoridade nenhuma com ele. Uai, Rosa, como é que você tem tentado estabelecer essa relação com ele, né? De que jeito que você dá essa orientação, de que jeito que você dá esse comando? Porque me parece que é alguma coisa na relação entre você e ele, porque em outras relações ele tá conseguindo, né? Então, o que será que tá acontecendo entre vocês dois que não tá dando certo? Então, não sei. Se você conseguir me contar, a gente olha juntos, tá? Gente, falta 5 minutinhos já pro vídeo acabar, passou rápido, né? Nossa senhora, vamos ver. O que mais que tem aqui pra ver como que eu posso ajudar vocês? Patrícia, então, eu sou a mãe da Júlia, de 4 anos. E ela não aceita, não. Não obedece a ninguém, grita muito. Será que nós precisamos de ajuda? Isso acontece mais comigo. Olha, Patrícia, eu acho que seria muito bom procurar ajuda, porque se tá assim com todo mundo, a gente precisa ajudar vocês como família a dar conta de estabelecer um limite, uma regra, de uma forma melhor, né? E para isso eu sugiro que você assista lá os outros vídeos de educação afetiva, que a gente fala muito disso nesses vídeos. Mas precisa de dar uma ajuda, um suporte para essa criança. O que está acontecendo que está tão difícil para ela, tá? Então eu sugiro sim que você procure um psicólogo infantil para cuidar dela e para ajudar vocês, orientar vocês como família, que é parte do trabalho do psicólogo infantil, ok? Luana, tô adorando o bate-papo, que bom! Vou começar psicologia ano que vem, que ótimo! Através do trabalho de vocês, tenho mais certeza de que escolhi a profissão certa. Parabéns! Que bom, parabéns pra você! Que bom que você tá tendo cada vez mais certeza que é isso que você quer. Seja muito bem-vinda a esse universo da psicologia. Ele é lindo, eu espero que você seja muito feliz e realizada nessa profissão. Anderson, nossa, que bom que você tá aí! Beijo enorme pra você! Que delícia receber você aqui hoje! Jaiane, está muito bom. Sobre o caso da mãe que perde a paciência com o filho, ótimo. Então, a forma que orientei foi exatamente isso. Não ter domínio, mas sim começar a estabelecer uma relação mais íntima e fortalecer esse vínculo. Ótimo! Consciência parental, é isso. Gente, desculpa, tem hora que tá saindo tudo enrolado aqui. Às vezes isso acontece comigo, tá? Sai meio enrolado, mas tudo bem, a gente vai indo. Então, deixa eu ver. Fortalecer esse vínculo, já que o pai não é presente, isso já é de grande peso. Obrigada, queria saber do seu olhar. Que bacana, espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho para você, então. Foi ótima a instrução que você deu para ela. O caminho é esse mesmo, é fortalecer o vínculo, é criar uma relação de intimidade, de mais respeito, de mais coerência. Esse é o caminho da parentalidade consciente, construir um vínculo de amor, de respeito, de saúde emocional, né? Um vínculo que promova saúde emocional para os dois, para o pai e para o filho, para a mãe e para o filho, ok? A Dani arrasa. Anderson, obrigada. Beijo. Thaís, eu sou de São Paulo. Muito obrigada. Que bom, Thaís. Seja bem-vinda. Rosângela, boa noite. Muito legal o tema. Que bom que você gostou, Rosângela. Tati, boa noite. Moro em Rio das Ostras e gosto muito das lives, das orientações de vocês. Que bom. Fico muito feliz. Fábio, como lidar com a tecnologia hoje e o relacionamento com a família? Muito legal essa pergunta, Fábio. Então, a tecnologia
ela promove um afastamento do vínculo pessoal, né? Porque, de repente, ao invés de eu sentar para ter uma conversa com o meu filho, para brincar com o meu filho, para assistir um filme com o meu filho, eu fico lá distraída com o celular, o Facebook, o WhatsApp. Eu entendo isso muito, a gente tem vontade mesmo, né? Chega em casa cansado, dá vontade de ficar mexendo no celular, de assistir TV, de jogar um videogame. A criança fazer isso também, né? Jogar videogame, enfim, entrar no computador. Eu entendo que a parentalidade consciente, ela procura promover o fortalecimento do vínculo. Então, vai ser importante para a família, em algum momento, abrir mão, de repente, da tecnologia, ou então, até mesmo usar a tecnologia, jogar videogame juntos, para fortalecer o vínculo, né? O vínculo, ele é a nossa principal ferramenta e instrumento de promover saúde emocional, né? A gente não tem saúde emocional a partir da tecnologia, do vídeo, do WhatsApp, do Facebook. Nós construímos saúde emocional a partir das nossas interações com outros seres humanos. Então, eu acredito que quanto mais a gente puder fortalecer o vínculo familiar, o vínculo humano, a gente vai poder proporcionar saúde emocional para as crianças, para os seres humanos, né? De qualquer idade. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Foi maravilhosa essa troca de hoje. Espero ter poder contribuído para vocês. Um beijo.